Amanhecer na Caatinga, o despertar dos reis sem coroa. A primeira luz do dia ainda é apenas uma promessa no horizonte quando a Caatinga começa a despertar. O céu tem aquela cor de cinza azulado que antecede o amanhecer, e o ar carrega um frescor enganoso. Em poucas horas, o sol transformará tudo em fornalha. As sombras das juremas, dos mandacaros e das aroeiras se esticam pelo chão pedregoso como dedos retorcidos. Um galo de campina canta longe, seu canto ecoando entre os morros secos. O silêncio que vem depois não é paz, é vigilância. Debaixo de um angico velho, parcialmente escondido por uma formação rochosa que oferece proteção contra ataque surpresa, o acampamento do bando de Lampião começa a se mexer. Não há alarmes, não há gritos, apenas movimentos precisos, silenciosos, resultado de anos vivendo como caça e caçador ao mesmo tempo. Um homem se levanta, verifica o rifle que dormiu abraçado a noite inteira. Outro caminha descalço até o ponto de observação no alto da pedra, os olhos treinados, vasculhando o horizonte em busca de poeira levantada, sinal de tropas se aproximando. Maria Bonita desperta antes da maioria. Seus cabelos escuros, que durante o dia ficam presos sob o chapéu de couro, estão soltos sobre os ombros. Ela não usa camisola delicada, dorme com as mesmas roupas que usa para cavalgar e lutar, porque no cangaço a morte não espera você estar apresentável. Ao seu lado, Lampião ainda ressona baixinho, a mão direita sobre o punhal mesmo durante o sono. Nunca se está completamente desarmado, nunca se está completamente seguro. O cheiro da Caatinga ao amanhecer é único. Terra seca misturada com o perfume adocicado das flores de mandacaru que abriram durante a noite, o odor acre de suor e couro dos homens, o rastro de fumaça da fogueira que foi apagada antes da madrugada para não denunciar a posição do grupo. Há também outro cheiro, sempre presente mesmo quando não há combate recente: pólvora. Ela impregna tudo, as roupas, as mochilas de couro, até a pele. Zé Sereno é sempre o primeiro a preparar o café. Não por obrigação, mas por ritual. Ele acende uma fogueira pequena, controlada, usando galhos secos de jurema que fazem pouca fumaça. A água vem de um odre de couro de bode que foi enchido no riacho na noite anterior. Nunca se busca água de dia quando se está vulnerável. O café é forte, amargo, adoçado com rapadura raspada. Não há xícaras delicadas, apenas cuias de cabaça ou canecas de metal amassadas, troféu de algum saque anterior. Enquanto o café ferve, outros começam a se movimentar. Corisco, o diabo loiro, está sentado em uma pedra, afiando sua faca em uma pedra de amolar com movimentos precisos, metódicos. O som do metal contra a pedra é quase hipnótico. Zim, zim, zim. Ele testa o fio no próprio braço, raspando levemente os pelos. Satisfeito, guarda a lâmina e parte para verificar suas armas de fogo. No cangaço, uma arma mal cuidada é uma sentença de morte. As mulheres do bando, além de Maria Bonita, a Dadá, Sila e outras, que escolheram a vida nômade em vez da prisão do casamento tradicional, começam a organizar as trouxas. Tudo que possuem cabe em mochilas de couro. Algumas roupas, munição, objetos pessoais mínimos, talvez uma foto desbotada de alguém que ficou para trás. Não há espaço para sentimentalismo excessivo quando se vive em movimento constante. O céu começa a clarear de verdade agora. O cinza dá lugar a um rosa alaranjado, depois a um azul intenso que dói nos olhos. As primeiras moscas aparecem, insistentes, irritantes. Um cangaceiro mais jovem, Luiz Pedro, lava o rosto com água escassa de um cantil, tentando espantar o sono que ainda pesa nas pálpebras. Ele tem 18 anos, mas seus olhos já viram coisas que o envelheceram décadas. Lampião finalmente se levanta, espreguiçando-se como um gato grande. Ajusta os óculos redondos, sua marca registrada, e observa o bando com olhar de comandante.
Não precisa dizer nada. Todos sabem suas funções. A hierarquia no cangaço não é apenas sobre respeito, é sobre sobrevivência. Cada um tem seu papel, e a falha de um pode significar a morte de todos. O sol finalmente rompe completamente o horizonte, e com ele vem o calor. Em minutos, a temperatura sobe 10 graus. A caatinga, que parecia quase acolhedora na penumbra do amanhecer, revela sua verdadeira face, hostil, implacável, mortalmente bela. É neste cenário que os cangaceiros vivem, não como turistas ou visitantes, mas como parte orgânica da paisagem, tão adaptados quanto os cactos e os lagartos. Este é o começo de mais um dia que pode ser o último. Durante décadas, o imaginário popular construiu duas versões opostas e igualmente falsas sobre os cangaceiros. De um lado, a romantização, guerreiros nobres do sertão, Robin Hoods tropicais que roubavam dos ricos para dar aos pobres, defensores dos oprimidos contra os coronéis cruéis. Do outro, a demonização completa. Assassinos sanguinários sem escrúpulos, estupradores, saqueadores que espalhavam terror por prazer. A verdade, como sempre, é infinitamente mais complexa e humana. Os cangaceiros não eram bandidos sociais idealistas. Lampião nunca distribuiu dinheiro roubado para os pobres. Pelo contrário, saqueava pequenos povoados com a mesma eficiência que usava contra fazendas ricas. Quando atacava uma vila, levava tudo: comida, tecidos, animais, dinheiro. Deixava famílias inteiras na miséria. Não havia seletividade moral baseada na classe social da vítima. A necessidade de sobrevivência do bando vinha antes de qualquer ideal de justiça social. Mas tampouco eram os monstros que a propaganda do governo pintava. A maioria não entrou para o cangaço por vocação criminosa, mas por circunstância. Virgulino Ferreira da Silva tornou-se lampião depois que sua família foi perseguida por policiais e coronéis locais. Antônio Silvino entrou no cangaço para vingar o pai, assassinado por disputas de terra. Corisco viu a mãe ser humilhada por um fazendeiro. Essas não são desculpas, mas contextos. Contextos que transformam a história de bandidos versus mocinhos em algo muito mais perturbador. Um ciclo de violência onde todos são simultaneamente vítimas e algozes. A vida no bando não era uma aventura romântica. Não havia glamour em dormir no chão pedregoso com escorpiões e cobras como vizinhos. Não havia romance em caminhar dias sob sol escaldante, os pés sangrando dentro das alpercatas de couro, a boca seca como algodão, perseguido por volantes que não davam trégua. As mulheres do cangaço não eram apenas companheiras fiéis, como os folhetins retratavam, eram guerreiras que atiravam tão bem quanto os homens que carregavam peso, igual que menstruavam sem absorventes adequados, que pariam filhos na caatinga, e às vezes tinham que abandoná-los para sobreviver. Outra quebra de expectativa importante. Os cangaceiros não eram analfabetos ignorantes. Muitos sabiam ler e escrever. Lampião lia jornais avidamente quando conseguia, estava informado sobre política nacional e internacional. Ele próprio escrevia cartas articuladas para jornalistas, governadores e até para o presidente Getúlio Vargas. Tinha conhecimento de geografia que rivalizava com militares treinados. Sabia cada trilha, cada aguada, cada grota do sertão nordestino. Essa inteligência estratégica não combinava com a imagem de bandoleiro primitivo que muitos queriam pintar. Também não eram selvagens em relação à organização social. O bando tinha regras rígidas, códigos de conduta internos. Roubar de outro cangaceiro era punido com morte. Estupro dentro do bando era severamente castigado. Embora, tragicamente, isso não se aplicasse sempre às vítimas de fora do grupo durante os saques. Havia uma hierarquia clara. Lampião no topo, depois seus tenentes de confiança como Corisco e Zé Sereno, depois os cangaceiros comuns e, por fim, os novatos que precisavam provar seu valor.
As mulheres ocupavam uma posição complexa nessa hierarquia. Maria Bonita, como companheira de Lampião, tinha autoridade real. Suas ordens eram obedecidas, sua opinião era consultada em decisões importantes. Mas isso era exceção, não regra. A maioria das outras mulheres estava em posição subordinada, embora ainda assim com mais autonomia e poder do que teriam na sociedade civilizada de onde vinham. No cangaço, uma mulher que sabia atirar tinha valor. Na sociedade tradicional sertaneja, uma mulher que sabia atirar era aberração. Outro mito importante a desconstruir: a relação com a religiosidade. Muitos imaginam os cangaceiros como hereges, como pessoas que tinham abandonado Deus. A realidade é o oposto. Eram profundamente religiosos, quase todos católicos devotos. Carregavam imagens de santos, rezavam antes das batalhas, faziam promessas, acreditavam em milagres. Lampião tinha devoção particular por Padre Cícero e São José. A violência que cometiam não era vista por eles como contradição com a fé, mas como parte de um destino que Deus tinha traçado. Deus quis assim, era uma frase comum quando explicavam suas escolhas de vida. Também é falso que viviam em guerra constante. A maior parte do tempo não havia combates. Passavam semanas, às vezes meses, sem trocar tiros com as volantes. Nesses períodos, a vida era surpreendentemente mundana. Consertavam roupas, cozinhavam, contavam histórias, tocavam música, jogavam cartas. O tédio era inimigo tão grande quanto os soldados do governo. A tensão constante de poder ser atacado a qualquer momento convivia com longas horas de absoluto nada acontecendo. Para compreender o dia a dia dos cangaceiros, é essencial entender o sertão nordestino entre 1890 e 1940, período em que o cangaço floresceu como fenômeno social. Não se tratava simplesmente de banditismo, era a manifestação violenta de uma sociedade profundamente desigual, onde o Estado era ausente e a justiça, quando existia, servia apenas aos poderosos. O Nordeste brasileiro daquele período era um território de coronéis. Esses fazendeiros controlavam terras imensas, tinham seus próprios exércitos particulares de jagunços, decidiam quem vivia e quem morria em suas propriedades. A polícia e a justiça oficial eram extensões do poder dos coronéis, não instrumentos de um Estado democrático. Um homem pobre que entrasse em conflito com um coronel não tinha a quem recorrer. O delegado era comprado, o juiz era primo ou compadre do fazendeiro, e a cadeia era apenas um antecâmbulo da cova. O cangaço surgiu nesse vácuo de justiça. Inicialmente, eram grupos de homens que pegavam em armas para resolver questões pessoais, vinganças de sangue, disputas de terra, defesa da honra familiar. Esse era o cangaço de vingança, ou cangaço por questão de honra. Um homem via o pai ser assassinado, a irmã ser desonrada, a terra da família ser roubada. Sem recurso legal, restava apenas a justiça pelas próprias mãos. Pegava o rifle, reunia alguns primos ou amigos e ia atrás dos culpados. Mas o cangaço evoluiu. Com o tempo, tornou-se profissional. Homens que entraram para vingar uma morte descobriram que não podiam mais voltar. Eram procurados pela polícia, tinham preço sobre suas cabeças. A única opção era continuar no cangaço, agora não por vingança, mas por sobrevivência. E se iam sobreviver como fora da lei, que ao menos lucrassem com isso. Nasceu assim o cangaço de meio de vida. Grupos organizados que viviam de saquear fazendas, cobrar pedágios em estradas, fazer proteção paga para coronéis, sequestrar pessoas ricas para pedir resgate. A geografia do sertão era a aliada essencial dos cangaceiros. A Caatinga é um bioma único, aparentemente hostil à vida humana. Temperaturas que chegam a 45 graus à sombra. Longos períodos sem chuva, às vezes anos inteiros de seca. Vegetação espinhosa que rasga a pele.
falta de água potável. Mas para quem nascia ali, para quem conhecia cada trilha, cada aguada escondida, cada grota onde se podia acampar protegido, a Caatinga se tornava fortaleza impenetrável. As tropas do governo, vindas das cidades costeiras, morriam de sede e insolação, tentando perseguir homens que atravessavam aquele inferno como se estivessem em casa. A estrutura política da Primeira República, 1889-1930, contribuiu para o fortalecimento do cangaço. O governo federal era fraco no interior. Os estados tinham enorme autonomia, e dentro dos estados, os coronéis eram os verdadeiros senhores. Muitos coronéis faziam acordos com cangaceiros, ofereciam abrigo, comida e informação em troca de proteção ou de serviços específicos, como intimidar adversários políticos. Lampião, por exemplo, recebia apoio de diversos fazendeiros que o usavam como milícia particular contra inimigos. As secas periódicas que assolavam o Nordeste agravavam tudo. A Grande Seca de 1877-1879 matou 500 mil de pessoas. A de 1915 foi devastadora. A de 1932 jogou multidões inteiras na miséria absoluta. Nesses períodos, o cangaço crescia exponentially. Homens desesperados, sem perspectiva de plantar ou trabalhar, viam nas armas a única forma de não morrer de fome. Os bandos inchavam, a violência se multiplicava. Quando as chuvas voltavam e a terra produzia novamente, muitos abandonavam o cangaço. Mas os núcleos duros permaneciam profissionalizados, vivendo exclusivamente da vida fora da lei. A tecnologia da época também influenciava o dia a dia dos cangaceiros. O rifle de repetição, introduzido no final do século XIX, revolucionou o combate no sertão. Antes, com armas de um tiro só, um grupo pequeno tinha poucas chances contra tropas numerosas. Com rifles, Winchester, Mauser e carabinas que disparavam múltiplas vezes sem recarregar, um punhado de atiradores bem posicionados podia enfrentar dezenas de soldados. Lampião era obcecado por armas modernas. Comprava, roubava ou recebia como pagamento os melhores rifles disponíveis. A fotografia também mudou o cangaço. Quando o libanês Benjamin Abraão fotografou e filmou o bando de Lampião em 1936, pela primeira vez, o Brasil urbano viu os rostos reais daqueles bandidos lendários. As fotos mostravam homens e mulheres impecavelmente vestidos, com roupas bordadas, chapéus de couro trabalhados, joias de ouro. Isso quebrou a imagem de selvagens sujos e criou um fascínio nacional e internacional pelos cangaceiros. Lampião entendeu o poder da imagem e passou a cultivá-la, posando para fotos, dando entrevistas, construindo deliberadamente seu próprio mito. A estrutura econômica do cangaço era complexa, não era apenas saque indiscriminado. Havia coiteiros, pessoas que davam abrigo e apoio aos cangaceiros em troca de proteção ou pagamento. Havia comerciantes que compravam mercadorias roubadas e vendiam munição e mantimentos. Havia uma rede inteira de informantes que avisavam sobre movimentos de tropas governamentais. Era quase um estado paralelo, com sua própria economia, suas regras, sua lógica de funcionamento. E nesse estado, dentro do estado, Lampião era rei absoluto, o rei do cangaço, como a imprensa o chamava. Quando o sol já está alto o suficiente para revelar detalhes à distância, a rotina matinal do bando entra em pleno funcionamento. A primeira e mais crucial tarefa é a segurança. Lampião aprendeu cedo que um bando descuidado é um bando morto. Sempre há pelo menos 3 vigias posicionados em pontos estratégicos ao redor do acampamento, normalmente no alto de formações rochosas, de onde se pode observar quilômetros em todas as direções. Esses homens ficam 2 horas em cada turno, então são substituídos. Ninguém vigia mais que isso. Cansaço causa distração, e distração causa morte. Os vigias não apenas observam, eles leem a paisagem como um livro aberto. Uma nuvem de poeira ao longe pode ser gado,
Pode ser vento ou pode ser tropa de volantes a cavalo. Urubus voando em círculos podem indicar animal morto ou emboscada recente de outro grupo. O comportamento dos pássaros muda quando humanos se aproximam. Anum preto, por exemplo, fica inquieto e grita. Um cangaceiro experiente como Volta Seca conseguia identificar quantos cavaleiros vinham e a que distância estavam apenas pelo padrão da poeira levantada. Enquanto a vigilância continua, o café da manhã é servido. A alimentação matinal do cangaceiro era surpreendentemente frugal e repetitiva. O básico era café forte com rapadura e farinha de mandioca. Quando havia, comiam charque, carne seca salgada, que podia durar semanas sem estragar no calor. A carne era torrada diretamente nas brasas, ou cozida rapidamente em panela de ferro. Feijão era luxo. Quando tinham, cozinhavam à noite para não fazer fumaça de dia, e comiam frio pela manhã. Maria Bonita supervisionava a distribuição da comida. No cangaço, os mantimentos eram rigorosamente controlados. Nunca se sabia quando haveria nova oportunidade de conseguir suprimentos. Ela mantinha um inventário mental preciso. Quantos quilos de farinha restavam, quanto charque, quanto café. As rações eram calculadas para durar até o próximo saque planejado ou até chegarem a um coiteiro que pudesse reabastecer o bando. Desperdiçar comida não era apenas erro, era crime passível de punição severa. Após a refeição, vinha a manutenção do equipamento. Este era um ritual sagrado, nunca negligenciado. Cada cangaceiro desmontava suas armas, limpava cano por cano, verificava o mecanismo de disparo, oleava as peças. A areia fina do sertão penetrava em tudo, e uma arma entupida no momento do combate significava morte certa. Lampião inspecionava pessoalmente as armas dos homens pelo menos uma vez por semana. Quem fosse encontrado com um rifle mal cuidado levava surra pública. A negligência de um colocava todos em risco. As roupas também recebiam atenção pela manhã. Ao contrário do mito de que eram sujos e maltrapilhos, os cangaceiros eram extremamente vaidosos e cuidadosos com a aparência. As roupas de couro, gibões, perneiras, chapéus, eram verificadas quanto a rasgos e remendadas quando necessário. Maria Bonita e as outras mulheres eram hábeis costureiras. Usavam agulhas grossas e linha encerada para consertar o couro. Os bordados elaborados que decoravam as roupas não eram apenas estéticos, eram marcas de identidade, de orgulho, de pertencimento ao grupo. O banho, quando possível, acontecia pela manhã, mas não era o banho como conhecemos. Raramente havia rio ou açude por perto. O mais comum era o banho de cuia, usando água escassa de cantil. Molhavam um pano e limpavam o corpo por partes. A água era preciosa demais para ser desperdiçada. Em períodos de seca severa, podiam passar semanas sem banho adequado. O odor de suor, couro e pólvora era constante, parte da identidade olfativa do grupo. As mulheres tinham rotinas adicionais. Precisavam lavar as roupas íntimas quando possível, cuidar da menstruação sem produtos modernos. Usavam panos que lavavam e reutilizavam. Algumas usavam ervas que conheciam desde meninas para regular o ciclo ou evitar gravidez. Engravidar no cangaço era tragédia potencial. Significava vulnerabilidade, dificuldade de fuga e a terrível decisão de ter que abandonar o bebê com coiteiros ou familiares. Maria Bonita teve uma filha, Expedita, que foi entregue para ser criada por uma família de coiteiros. A dor dessa separação ela carregou até o fim. Pela manhã também aconteciam os conselhos de guerra. Lampião reunia seus tenentes mais próximos, Corisco, Zé Sereno, Sabonete, mais alguns outros de confiança, e discutiam os planos. Para onde se mover nos próximos dias? Que fazenda ou povoado atacar? Que coiteiro procurar? Havia informação sobre movimento de volantes?
As decisões eram tomadas de forma relativamente democrática entre os líderes, embora a palavra final sempre fosse de Lampião. Ele ouvia as opiniões, pesava os riscos e decidia. Os deslocamentos matinais, quando ocorriam, começavam cedo para evitar o pico do calor. O bando se movia em fila indiana, com batedores à frente e na retaguarda. A distância entre cada pessoa era calculada. Perto o suficiente para comunicação rápida, longe o suficiente para que um tiro não acertasse múltiplos alvos. Eles não seguiam trilhas óbvias. Lampião conhecia caminhos secretos pela Caatinga, atalhos entre as serras, passagens que só quem nasceu ali sabia que existiam. Muitas vezes andavam por leitos secos de riachos para não deixar rastros. Quando o sol atinge seu zênite no sertão, a temperatura pode ultrapassar facilmente os 40 graus à sombra. O calor não é apenas desconfortável, é perigoso, potencialmente letal. A Caatinga se transforma em forno a céu aberto, onde cada respiração queima os pulmões e o suor evapora antes mesmo de molhar a camisa. É nesse período, entre 12:00 e 16h, que o bando de Lampião adota uma estratégia crucial de sobrevivência: a imobilidade relativa. Ao contrário do que muitos imaginam, os cangaceiros não passavam as tardes galopando pela Caatinga em perseguições cinematográficas. Isso seria suicídio. Cavalos e homens morrem rapidamente de insolação sob o sol escaldante do sertão. A estratégia era encontrar sombra. Normalmente sob afloramentos rochosos, em grutas rasas ou sob árvores grandes como angicos e juazeiros, e permanecer ali, conservando energia e água, até que o calor diminuísse. Mas imobilidade não significa inatividade. As tardes eram dedicadas a tarefas que não exigiam esforço físico intenso. Uma das principais era a inteligência, coleta e análise de informações. Os cangaceiros tinham uma rede sofisticada de informantes. Coiteiros enviavam recados através de mensageiros, geralmente meninos que não levantavam suspeitas. Esses recados vinham cifrados de forma simples. Um lenço amarrado de determinada maneira significava tropas na área. Certas marcas em árvores indicavam caminho seguro. Pedras empilhadas de modo específico sinalizavam mantimentos escondidos aqui. Lampião dedicava parte de suas tardes a ler. Sim, ler. Quando conseguia jornais, às vezes com semanas ou meses de atraso, devorava cada página. Lia sobre política nacional, sobre a coluna Prestes, sobre Getúlio Vargas, sobre a situação internacional. Ele entendia que o cangaço não existia em vácuo, era parte de um contexto político maior. Sabia que sua sobrevivência dependia não apenas de habilidade militar, mas de jogar o jogo político entre coronéis rivais, políticos estaduais e governo federal. Ele escrevia cartas, algumas preservadas em arquivos históricos, que mostram um homem articulado, consciente de sua imagem pública, estrategista sofisticado. As tardes também eram um momento de manutenção de equipamento mais detalhada. Os cangaceiros fabricavam suas próprias balas quando necessário. Tinham moldes de metal onde derramavam chumbo derretido. Reaproveitavam cartuchos vazios, substituindo apenas a espoleta e a pólvora. Essa habilidade de produzir munição era crucial. Dependendo apenas de saques ou compras, frequentemente ficavam sem munição em momentos críticos. A autossuficiência era questão de vida ou morte. O trabalho em couro era outra atividade vespertina importante. Os cangaceiros eram artesãos habilidosos. Fabricavam suas próprias sandálias, as alpercatas reforçadas que protegiam os pés dos espinhos da caatinga. Consertavam os bornais, as bolsas de couro onde carregavam pertences pessoais. Trabalhavam nos gibões, as jaquetas de couro que ofereciam proteção contra facas e até certa proteção contra balas de baixo calibre. O couro era curtido usando tanino de plantas locais, especialmente da casca do angico. O processo era demorado, mas essencial.
As mulheres do bando tinham suas próprias rotinas vespertinas. Além da costura, sempre havia algo para remendar, elas preparavam remédios. O conhecimento de plantas medicinais do sertão era impressionante. Sabia que aroeira servia para infecções, que jurema era analgésico e tinha propriedades psicoativas, que raiz de velame tratava problemas de pele, que resina de amburana cicatrizava feridas. Não havia médicos no cangaço. Um ferimento de bala que infeccionasse significava morte lenta e dolorosa. O conhecimento de ervas frequentemente fazia diferença entre vida e morte. A higiene dos ferimentos era tratada com seriedade surpreendente. Contrariando a imagem de selvagens descuidados, os cangaceiros haviam aprendido através de observação empírica, ao longo de gerações, que feridas limpas cicatrizavam melhor. Lavavam com água fervida quando possível, aplicavam cinzas, que têm propriedades antibacterianas, usavam mel silvestre, antibiótico natural, e cobriam com panos limpos. A taxa de sobrevivência a ferimentos no cangaço era surpreendentemente alta, considerando as condições precárias. As tardes também eram momento de treino, especialmente para os mais jovens. Não o treino formal de militares, mas transmissão de conhecimento prático. Como rastrear pegadas e identificar quantos homens passaram e há quanto tempo. Como ler sinais de água. Certas árvores só crescem onde há lençol freático próximo. Como identificar plantas comestíveis versus venenosas. Como atirar economizando munição. No sertão, não se atira por atirar. Cada bala precisa contar. Como se mover silenciosamente pela caatinga, apesar dos galhos secos e folhas crepitantes. Corisco era particularmente habilidoso em ensinar combate corpo a corpo. Mostrava aos novatos como usar a faca, não em golpes largos de filme, mas em movimentos curtos, precisos, letais, como se defender de ataque com facão, como incapacitar um oponente rapidamente e em silêncio. Essas habilidades salvavam vidas quando munição acabava ou quando o silêncio era necessário. Quando o sol finalmente se põe e a temperatura cai, a caatinga se transforma. O que era inferno durante o dia torna-se surpreendentemente agradável à noite. A brisa fresca sopra entre as pedras, os grilos começam sua sinfonia monótona e as estrelas aparecem com uma intensidade impossível de ver nas cidades modernas iluminadas. É nesse momento que o bando de Lampião verdadeiramente ganha vida, revelando dimensões de humanidade que a violência diurna esconde. A fogueira noturna era o coração social do grupo, mas havia regras estritas sobre quando e onde fazer fogo. Em território considerado seguro, longe de tropas governamentais conhecidas, acendiam fogueiras maiores. Em situação de risco, ou não faziam fogo nenhum, ou acendiam apenas brasas pequenas em depressões no solo, cercadas por pedras para esconder o brilho. A fumaça também era consideração crucial. Queimavam madeira seca que produzia pouca fumaça, e sempre em locais onde o vento dispersasse rapidamente qualquer rastro. A preparação da refeição noturna era mais elaborada que a matinal. Era quando podiam cozinhar de verdade. O feijão que havia sido deixado de molho desde a manhã era finalmente cozido. Caça fresca quando havia. Tatu, preá, iguana era assada nas brasas ou cozida em panelas de ferro preto com temperos simples. Sal, alho selvagem, pimenta. A carne de bode, comum nos saques a fazendas, era preparada em ensopados grossos engrossados com farinha. O aroma da comida cozinhando era momento de paz relativa, lembrança fugaz de domesticidade em meio à vida violenta. Mas a noite não era apenas sobre alimentação física. Era quando a cultura do cangaço florescia em sua forma mais pura. Após a refeição, vinham as histórias. Os cangaceiros mais velhos contavam causos.
Narrativas sobre combates anteriores, sobre mortes heróicas de companheiros caídos, sobre encontros sobrenaturais na Caatinga. O sertão tinha rica tradição oral de histórias de fantasmas, de luzes misteriosas, de visagens. Acreditavam em lobisomens, em mulas sem cabeça, em almas penadas. Essas histórias não eram apenas entretenimento, eram forma de processar trauma, de dar sentido à violência constante, de manter conexão com um mundo mítico maior que a brutalidade cotidiana. E então vinha a música. Este é um dos aspectos mais fascinantes e menos compreendidos do cangaço. Lampião era músico habilidoso, tocava sanfona com surpreendente delicadeza. Corisco tocava violão. Havia sempre pelo menos 2 ou 3 no bando que tocavam instrumentos: sanfona, viola, pandeiro, zabumba. A música não era acessório decorativo. Era necessidade espiritual profunda. Cantavam sobre amor, sobre saudade da família deixada para trás, sobre a dureza do sertão. Cantavam cocos, forrós, toadas. Muitas dessas canções foram preservadas e são cantadas até hoje no Nordeste. Algumas eram alegres, festivas. Em certas noites especiais, dançavam. As mulheres dançavam com os homens, havia risadas, havia leveza. Esses momentos de alegria genuína em meio à vida de violência mostram a resiliência extraordinária do espírito humano. Mas havia também canções tristes, melancólicas. Cantavam sobre companheiros mortos, sobre a certeza de que também morreriam jovens. Todo cangaceiro nasce com o pé na cova, era ditado comum. Não havia ilusões sobre o futuro. Sabiam que não haveria velhice tranquila, que não veriam netos, que acabariam com bala de volante ou traição de coiteiro. Essa consciência da mortalidade iminente dava às suas celebrações noturnas uma intensidade desesperada. Celebravam porque amanhã podiam estar mortos. A espiritualidade era outra dimensão crucial das noites. Ao contrário da imagem de hereges sem Deus, os cangaceiros eram profundamente religiosos. Rezavam o terço coletivamente, liderados geralmente por uma das mulheres mais velhas. Faziam promessas a santos específicos. São José era particularmente venerado, mas também Nossa Senhora, Santo Antônio, São Sebastião. Carregavam escapulários, bentinhos, patuás, amuletos com orações escritas dentro. Quando alguém morria, rezavam missas improvisadas pedindo perdão pelos pecados do falecido. Havia também práticas que misturavam catolicismo com elementos de religiosidade popular nordestina. Alguns carregavam orações fortes, textos escritos em papel que acreditavam oferecer proteção contra balas. A oração de São Cipriano era particularmente valorizada. Havia rituais para fechar o corpo, antes de combates, combinação de rezas com gestos específicos que supostamente tornavam a pessoa invulnerável. Esses rituais não eram vistos como superstição, mas como tecnologia espiritual genuína, tão real quanto um rifle. As noites também eram um momento de intimidade. Casais se afastavam do grupo principal para momentos privados, raridade absoluta na vida comunal do cangaço. Lampião e Maria Bonita tinham sua própria barraca de lona quando em acampamentos mais seguros. Outros casais improvisavam privacidade como podiam. O amor e o desejo sexual não desapareciam por se estar no cangaço. Pelo contrário, a proximidade constante com a morte intensificava essas necessidades humanas básicas. Havia ciúmes, havia paixões, havia triângulos amorosos ocasionais que Lampião tinha que mediar antes que explodissem em violência interna. As regras eram claras, mulher de cangaceiro era intocável. Assediar a companheira de outro era punido severamente, às vezes com morte. Essa regulação da sexualidade era essencial para manter coesão do grupo. Num ambiente de homens armados e testosterona alta, os ciúmes podiam facilmente destruir o bando. As noites também eram quando as saudades pesavam mais.
Longe da adrenalina do perigo e da atividade diurna, os pensamentos voltavam para casa, para a família. Muitos choravam silenciosamente, escondendo o rosto. Saudade da mãe, do pai, dos irmãos que talvez nunca mais veriam. Saudade de uma vida normal que escolheram, ou foram forçados, a abandonar. A estrutura social dentro do bando de Lampião era surpreendentemente complexa e organizada, desmentindo completamente a noção de que eram simplesmente uma horda desorganizada de bandidos. Na verdade, operavam como uma sociedade completa em miniatura, com hierarquias claras, divisão de trabalho, sistema de justiça interno e códigos de comportamento rigorosamente aplicados. Entender essa organização é fundamental para compreender como conseguiram sobreviver e operar eficientemente por décadas. No topo absoluto estava Lampião, Virgulino Ferreira da Silva. Sua autoridade era inquestionável, mas não era tirânica no sentido tradicional. Ele mantinha poder através de uma combinação de habilidade militar comprovada, carisma pessoal, generosidade calculada e punição exemplar quando necessário. Distribuía os espólios dos saques de forma relativamente equitativa, garantindo que todos recebessem parte do lucro. Mas também era implacável com traição ou insubordinação. Havia fuzilado com suas próprias mãos cangaceiros que tentaram desertar ou roubar do grupo. Logo abaixo de Lampião vinham seus tenentes, ou cabras de confiança, homens como Corisco, Zé Sereno, Sabonete, Volta Seca, Mariano. Estes comandavam subgrupos dentro do bando maior e tinham autoridade delegada por Lampião. Quando o bando se dividia, estratégia comum para confundir as volantes ou atacar múltiplos alvos, esses tenentes lideravam as facções menores com autonomia considerável. Mas decisões maiores, para onde migrar, que fazenda atacar, acordos com coronéis, sempre passavam por Lampião. A escolha desses tenentes não era arbitrária. Baseava-se em competência comprovada em combate, lealdade testada ao longo dos anos e capacidade de liderança. Corisco, por exemplo, era conhecido por sua ferocidade e coragem suicida em batalha. Inspirava os homens, mas também os aterrorizava. Zé Sereno era mais estratégico, pensador tático que planejava emboscadas. Cada tenente tinha seu papel específico baseado em suas habilidades únicas. Abaixo dos tenentes vinham os cangaceiros comuns, homens que já haviam provado seu valor, mas ainda não tinham alcançado posições de liderança. Estes formavam a espinha dorsal do bando. Eram atiradores experientes, conhecedores profundos da caatinga, capazes de longas marchas sob condições brutais. Muitos tinham anos de experiência, cicatrizes de combates anteriores, histórias sangrentas de sobrevivência. Recebiam respeito proporcional ao seu tempo de serviço e feitos em batalha. No degrau mais baixo estavam os novatos ou recrutas, homens recém-chegados ao cangaço que ainda precisavam provar seu valor. Estes faziam os trabalhos mais duros, carregavam as cargas mais pesadas, ficavam nos turnos de vigia menos desejáveis, recebiam porções menores dos espólios. Passavam por período de teste, geralmente 6 meses a 1 ano, durante o qual eram observados atentamente. Muitos não sobreviviam a esse período, ou morriam em combate, ou desertavam, ou eram expulsos por incompetência. E então havia as mulheres, uma categoria que complica toda a hierarquia descrita acima. A presença de mulheres no cangaço foi uma das grandes inovações de Lampião. Antes dele, bandos eram exclusivamente masculinos. Quando Maria Bonita juntou-se a ele em 1929, quebrou o tabu profundo. Outros cangaceiros seguiram o exemplo, trazendo suas companheiras. No auge, havia cerca de 10 a 15 mulheres no bando. Maria Bonita ocupava posição única. Como companheira de Lampião, tinha autoridade real. Suas ordens eram obedecidas pelos homens. Suas opiniões eram levadas a sério nas discussões estratégicas.
Ela administrava aspectos logísticos do bando, distribuição de comida, organização de mantimentos, cuidado de feridos. Mas também lutava quando necessário, atirava bem, participava de saques. Ela era, simultaneamente, primeira-dama do cangaço e guerreira em seu próprio direito. As outras mulheres tinham status mais complexo. Não eram tratadas como iguais aos homens na hierarquia militar. Uma mulher, por mais competente que fosse em combate, nunca comandaria homens, exceto Maria Bonita em situações específicas. Mas tinham muito mais autonomia, poder e respeito do que teriam na sociedade civilizada de onde vinham. Podiam expressar opiniões, podiam usar armas, podiam tomar decisões sobre suas próprias vidas de maneiras impensáveis para mulheres sertanejas convencionais. Havia regras estritas sobre relacionamentos. Mulheres do bando eram casadas, nem sempre formalmente, com cangaceiros específicos. Essas uniões eram respeitadas. Assediar a mulher de outro era crime gravíssimo. Mas havia também certa fluidez. Se um cangaceiro morresse, sua viúva frequentemente formava nova união com outro membro do bando. Não por falta de luto, mas por necessidade prática. Uma mulher sozinha no cangaço era vulnerável demais. O sistema de justiça interno era surpreendentemente formal. Quando havia acusação grave, roubo de companheiro, traição, covardia em combate, Lampião convocava algo semelhante a um julgamento. O acusado podia se defender, testemunhas eram ouvidas e então Lampião decidia. As punições variavam, expulsão do bando, essencialmente sentença de morte, pois o expulso ficava sem proteção. Surras públicas, trabalhos forçados extras ou execução sumária para crimes mais graves. Havia também código de honra não escrito, mas universalmente entendido. Não se abandonava companheiro ferido, arriscava-se a vida para carregar camarada caído. Não se mentia para Lampião. Mentira descoberta era traição. Pagava-se dívidas entre cangaceiros prontamente. Dividia-se a última comida com quem tinha fome. Mantinha-se a palavra dada. Esses códigos não eram idealismo romântico. Eram cola social essencial que mantinha o grupo coeso sob pressão extrema. Se há algo que define visualmente o cangaceiro na imaginação popular, é sua aparência inconfundível. O chapéu de couro adornado, as roupas bordadas, os punhais cruzados, os rifles. Mas essa cultura material não era apenas estética. Cada item tinha função prática crucial, desenvolvida através de décadas de experimentação em um dos ambientes mais hostis do planeta. Examinar os objetos que os cangaceiros carregavam é entender como transformaram necessidade em arte, funcionalidade em identidade. O chapéu de couro, a meia-lua, é talvez o símbolo mais icônico. Feito de couro de bode curtido, tinha formato específico, aba larga que protegia do sol escaldante, copa alta que criava espaço de ar isolante sobre a cabeça. Mas o que o tornava único eram as abas laterais que podiam ser abaixadas para proteger orelhas e pescoço, e a aba frontal que podia ser virada para cima ou para baixo. Em museus que preservam exemplares originais, vê-se a engenhosidade da construção. Costuras reforçadas, ventilação estratégica, até bolsos secretos costurados no forro interno, onde guardavam dinheiro ou documentos. Os bordados nos chapéus não eram mera vaidade. Cada cangaceiro bordava símbolos pessoais, cruzes, estrelas, iniciais, corações. Maria Bonita era bordadeira excepcional. Seus trabalhos eram particularmente elaborados. Usavam linha de seda quando conseguiam, ou linha de algodão tingida com corantes naturais, urucum para vermelho, anil para azul, açafrão para amarelo. O tempo investido em bordar, horas, às vezes dias por peça, era declaração de humanidade, afirmação de que eram mais que animais fugitivos, que tinham cultura, beleza, identidade. O gibão, jaqueta de couro sem mangas, era peça essencial de proteção.
feito de couro de veado ou de boi, curtido até ficar flexível, mas ainda resistente, oferecia proteção contra a vegetação espinhosa da caatinga que rasgava roupas comuns em minutos. Mas também tinha função defensiva em combate. Podia deter facadas e oferecia alguma proteção contra balas de baixo calibre ou balas já desaceleradas por distância. Exemplares preservados mostram marcas de balas que penetraram o couro, mas perderam força suficiente para não perfurar o corpo completamente. As perneiras de couro protegiam as pernas da mesma forma. Os espinhos da caatinga, do mandacaru, da jurema, da aroeira eram tão afiados que podiam perfurar tecido e carne facilmente. Botas de couro seriam ideais, mas eram caras e difíceis de conseguir. A solução cangaceira eram as perneiras amarradas sobre calças de algodão e alpercatas reforçadas. As alpercatas eram feitas pelos próprios cangaceiros. Sola grossa de couro cru, tiras que amarravam firmemente no tornozelo, design que permitia sentir o terreno sob os pés, essencial para caminhar silenciosamente. Os bornais, bolsas de couro, eram a casa portátil do cangaceiro. Tudo o que possuíam cabia ali. Munição, comida seca, objetos pessoais mínimos, talvez uma foto amarelada, um rosário, uma carta. Arqueólogos que examinaram bornais preservados encontraram conteúdos reveladores, pentes de osso ou madeira, contrariando o mito de que eram desleixados com higiene, pequenos espelhos, vaidade era real, agulhas e linha para reparos constantes, pederneiras para fazer fogo cantis de couro ou metal. As armas eram o bem mais precioso. Lampião era colecionador obcecado de rifles modernos. Seu arsenal incluía Winchesters, Mausers, carabinas de repetição. Cada rifle tinha nome, não apenas número serial, mas nome pessoal dado pelo dono, como se fosse companheiro vivo. Pipoca, matadeira, trovão eram alguns dos nomes. Os rifles eram decorados. Coronhas entalhadas com desenhos, metal gravado, algumas vezes incrustações de metais preciosos em armas particularmente valiosas. Mas a manutenção era mais importante que decoração. Os cangaceiros carregavam kits completos de limpeza, varetas de metal para limpar canos, panos de algodão embebidos em óleo, pequenas latas de graxa. Desmontavam e limpavam as armas diariamente. A areia fina do sertão era inimiga mortal dos mecanismos de precisão. Um rifle entupido no momento crítico era sentença de morte. Então a manutenção era ritual religioso, nunca negligenciado. Os punhais e facas tinham variedade impressionante, desde pequenas facas de cabo de chifre para tarefas cotidianas até punhais grandes de lâmina longa para combate corpo a corpo. Os cangaceiros preferiam lâminas de aço de alta qualidade. Quando possível, compravam facas importadas da Inglaterra ou Alemanha, mas também reaproveitavam. Transformavam molas de vagões de trem em lâminas excelentes. As bainhas eram obras de arte em couro trabalhado, com bordados tão elaborados quanto os das roupas. As joias eram outro aspecto fascinante. Contrariando a imagem de ascetas guerreiros, os cangaceiros adoravam ouro. Anéis, correntes, medalhas, brincos. Sim, muitos homens usavam brincos, pulseiras. Parte era vaidade pura, mas parte era também reserva de valor. Ouro podia ser trocado por mantimentos ou munição em qualquer lugar. Maria Bonita tinha coleção impressionante de joias, muitas roubadas de fazendas ricas, algumas presentes de Lampião. Durante décadas, o conhecimento sobre o dia a dia dos cangaceiros baseou-se principalmente em relatos orais, fotografias e documentos escritos. Mas nas últimas décadas, arqueólogos, historiadores e antropólogos têm aplicado metodologias científicas rigorosas para desenterrar, literal e figurativamente, novas camadas de compreensão sobre esse fenômeno. Os resultados têm sido surpreendentes, frequentemente contradizendo mitos estabelecidos e revelando dimensões previamente desconhecidas da vida no cangaço.
Um dos sítios arqueológicos mais significativos é a Grota do Angico, em Sergipe, onde Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos em emboscada em 28 de julho de 1938. Escavações realizadas pela Universidade Federal de Buenos-Aires, Sergipe, entre 2005 e 2010, encontraram centenas de artefatos, cartuchos de balas de múltiplos calibres, fragmentos de metal de armas, botões de latão, pedaços de couro curtido e, surpreendentemente, fragmentos de cerâmica decorada, sugerindo que o bando carregava alguns itens de conforto, não apenas estrito necessário para a sobrevivência. A análise balística dos cartuchos encontrados revelou dados fascinantes. Identificaram-se pelo menos 15 tipos diferentes de munição, indicando que o bando usava arsenal extremamente diversificado. Isso corrobora relatos históricos de que Lampião era obcecado por armas e constantemente adquiria, por compra, roubo ou troca, armamento moderno. Alguns cartuchos eram de fabricação alemã e inglesa, munição de primeira linha para a época, equivalente ao que exércitos regulares usavam. Estudos de antropologia forense das crânios de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros, que foram decapitados e preservados após a morte, revelaram informações sobre saúde e dieta. Contrariando a expectativa de desnutrição severa, os dentes mostravam desgaste consistente com dieta relativamente adequada em proteínas e carboidratos. Havia cáries, mas não em níveis que indicassem deficiência nutricional crítica. Isso sugere que, apesar das dificuldades, conseguiam manter a alimentação relativamente adequada através de saques e apoio de coiteiros. Análises isotópicas de carbono e nitrogênio nos dentes e ossos permitiram aos cientistas reconstruir a dieta aproximada. Os resultados indicaram consumo significativo de milho e mandioca, carboidratos base, proteína principalmente de caprinos e bovinos, carne de bode e vaca, e, surpreendentemente, traços sugerindo consumo ocasional de peixe, indicando que, apesar de serem principalmente terrestres, ocasionalmente acampavam próximo a rios e aproveitavam recursos aquáticos. O acervo fotográfico, particularmente as 72 fotos tiradas por Benjamin Abraão em 1936, tem sido objeto de análise meticulosa por historiadores da cultura visual. Essas imagens não são apenas registros documentais, são performances cuidadosamente encenadas. Lampião claramente dirigia as composições, como cada pessoa deveria se posicionar, que armas exibir, que expressões fazer. Isso revela consciência sofisticada sobre construção de imagem pública. Ele entendia o poder da mídia e ativamente moldava sua própria lenda. Análise forense das roupas preservadas em museus, particularmente no Museu Histórico de Paulo Afonso e no Museu do Sertão, em Petrolina, revelou técnicas de costura e bordado extremamente sofisticadas. Os pontos usados nas peças de couro são consistentes com técnicas tradicionais de selaria portuguesa, transmitidas através de gerações no sertão. Os bordados em linha de seda seguem padrões iconográficos que misturam simbolismo católico, cruzes, corações sagrados, com elementos profanos, estrelas, motivos florais, iniciais entrelaçadas, criando vocabulário visual único. Estudos de historiografia oral realizados pelo antropólogo Frederico Pernambucano de Melo, nas décadas de 1980 e 1990, coletaram testemunhos de ex-cangaceiros sobreviventes e de pessoas que conviveram com os bandos. Esses relatos, cruzados com documentação oficial e jornalística, permitiram reconstruir cronologias detalhadas de movimentos do bando, identificar acampamentos usados repetidamente e mapear a rede de coiteiros que apoiavam Lampião. O resultado foi compreensão muito mais nuançada da logística do cangaço do que existia anteriormente.
Documentos oficiais, relatórios de volantes, correspondências entre delegados e governadores, telegramas militares, preservados em arquivos estaduais de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe, foram digitalizados e analisados sistematicamente. Revelaram que as forças governamentais sabiam muito mais sobre movimentos dos cangaceiros do que se imaginava. Havia rede de informantes que trabalhava para ambos os lados. Alguns coiteiros denunciavam Lampião às autoridades enquanto simultaneamente o ajudavam, jogando duplo jogo perigoso, tentando sobreviver entre dois poderes armados. Pesquisas recentes em climatologia histórica correlacionaram períodos de seca severa com aumentos documentados na atividade do cangaço. Os dados mostram claramente que durante as grandes secas, 1877, 1879, 1915, 1932, o recrutamento para bandos cangaceiros aumentava dramaticamente. Homens desesperados, sem meios de sobrevivência via agricultura, viam nas armas única alternativa à morte por fome. Quando as chuvas retornavam e a terra produzia novamente, muitos abandonavam o cangaço. Isso desconstrói a narrativa simplista de bandidos por natureza e revela a dimensão socioeconômica crucial. Quando olhamos para trás, através da distância segura de quase um século, é tentador romantizar ou demonizar os cangaceiros de Lampião. Mas a verdade mais profunda e mais humana está além dessas categorias simplistas. O que o dia a dia desses homens e mulheres revela não é história de heróis ou vilões, mas de inteligência adaptativa extraordinária, de criatividade sob pressão extrema, de resiliência que desafia a compreensão fácil. Pense no que realmente significava sobreviver na Caatinga como fugitivo. Não por dias ou semanas, mas por anos. No caso de Lampião, por mais de 20 anos. Cada dia acordar sabendo que tropas armadas te procuravam ativamente. Cada refeição poderia ser a última. Cada sono poderia terminar com emboscada mortal. E ainda assim, não apenas sobreviveram, mas criaram cultura, produziram arte, mantiveram relacionamentos amorosos, riram, dançaram, choraram, viveram com intensidade que poucos de nós experimentaremos em nossas vidas confortáveis e seguras. A inteligência ambiental dos cangaceiros era equivalente à de qualquer cientista moderno, apenas aplicada diferentemente. Eles liam a paisagem como acadêmicos leem textos. Um galho quebrado revelava passagem recente de humanos ou animais. Padrões de voo de aves indicavam presença de água a quilômetros de distância. A cor da terra mostrava onde cavar para encontrar umidade, mesmo meses após última chuva. Esse conhecimento não veio de livros, mas de observação meticulosa, transmissão oral através de gerações, experimentação empírica constante. É ciência, apenas não formalizada em laboratórios. A engenhosidade tecnológica, dadas as limitações de recursos, era impressionante. Fabricavam munição com ferramentas rudimentares, mas conhecimento sofisticado de metalurgia. Curtiam couro usando química tradicional transmitida através de séculos. Produziam tintas para bordados, extraindo pigmentos de plantas específicas. Tratavam ferimentos com conhecimento farmacológico popular que, em muitos casos, a ciência moderna confirmou ser eficaz. Antibióticos naturais, analgésicos vegetais, técnicas de sutura, tudo desenvolvido e refinado através de tentativa e erro ao longo de gerações. A organização social que mantinham demonstra compreensão sofisticada de psicologia de grupo e liderança. Lampião não era apenas atirador hábil, era estrategista militar, diplomata que negociava com múltiplos coronéis simultaneamente, líder carismático que inspirava lealdade extrema, administrador que gerenciava logística complexa de grupo grande em movimento constante.
Essas habilidades rivalizavam com as de comandantes militares formalmente treinados, apenas desenvolvidas no campo sob fogo real, onde erro significava morte. E as mulheres do cangaço, que revolução silenciosa representaram? Em uma sociedade onde mulheres eram propriedades dos pais e depois dos maridos, onde suas vozes eram sistematicamente silenciadas, onde sua sexualidade era controlada rigidamente, as cangaceiras criaram espaço de autonomia radical. Usavam armas, tomavam decisões, escolhiam parceiros, rejeitavam a maternidade compulsória. Sim, ainda existiam limitações e sexismo dentro do bando, mas comparado com as alternativas disponíveis na sociedade civilizada, o cangaço ofereceu a algumas mulheres corajosas libertação impensável de outras formas. Quando conectamos esse passado com nosso presente, que lições emergem? Primeiro, a compreensão de que criminalidade raramente é a escolha simples entre bem e mal. É frequentemente resultado de estruturas sociais profundamente injustas, de ausência de Estado, de desigualdade extrema. O cangaço floresceu onde justiça formal não existia, onde violência privada era a única forma de resolver disputas. Isso não justifica os crimes cometidos, mas contextualiza-os de forma que simplificações moralizantes não conseguem. Segundo, a percepção de que inteligência e conhecimento assumem múltiplas formas. O cangaceiro analfabeto, que navegava centenas de quilômetros de caatinga sem mapas, que previa chuva, observando o comportamento de insetos, que mantinha grupo coeso sob pressão inimaginável. Esse homem era ignorante, ou possuía conhecimentos profundos, que nossa sociedade letrada simplesmente não valoriza ou reconhece? Talvez precisemos expandir nossa definição de inteligência para além de diplomas e formalidades acadêmicas. Terceiro, a admiração pela adaptabilidade humana. Colocados em situação aparentemente impossível, sobreviver em um dos ambientes mais hostis da Terra, constantemente caçados sem recursos, além do que carregavam nas costas, esses homens e mulheres não apenas sobreviveram, mas criaram identidade cultural vibrante, que ainda ressoa hoje. Suas músicas são cantadas, suas histórias são contadas, suas imagens são icônicas. Transformaram privação em arte, necessidade em estética, sofrimento em narrativa épica. O dia a dia dos cangaceiros, quando examinado detalhadamente, revela a verdade universal sobre humanidade. Somos espécie extraordinariamente adaptável e criativa. Sob pressão, em circunstâncias extremas, encontramos soluções, criamos significado, mantemos conexões, preservamos dignidade. Os cangaceiros eram assassinos? Sim. Eram vítimas? Também sim. Eram selvagens? Não. Eram sofisticados? Surpreendentemente, sim. Eram humanos? Profunda, complexa, tragicamente, magnificamente humanos. Hoje, quando visitamos museus que preservam seus artefatos, quando vemos aqueles chapéus bordados meticulosamente, aquelas armas mantidas com cuidado obsessivo, aquelas fotografias onde olham para a câmera com mistura de orgulho e melancolia, estamos olhando para espelhos de nós mesmos, versões alternativas do que poderíamos ter sido em diferentes circunstâncias. E talvez, no reconhecimento dessa humanidade compartilhada, possamos aprender compaixão, não pela violência que cometeram, mas pelos seres humanos complexos que foram. O último amanhecer de Lampião na Grota do Angico foi como todos os outros. Vigilância, café forte, verificação de armas. Ele não sabia que seria o último. Ninguém nunca sabe. E quando as balas finalmente o alcançaram, encerraram não apenas uma vida, mas uma era. O cangaço morreria com ele. Mas a memória, as histórias, as lições sobre resiliência, inteligência e adaptabilidade humana,
Essas sobrevivem, esperando por quem tenha sabedoria suficiente para olhar além dos mitos e ver a verdade complexa escondida debaixo do sol escaldante do sertão.